queria, nessa noite, compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração de uma forma muito forte. Eu creio que é uma palavra que é importante para os dias que nós estamos vivendo. Você vai achar, o texto que nós vamos meditar está lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 7. Hebreus 11, a partir do versículo 7, está ali. E nós vamos ler, depois eu queria convidar você a orar comigo. Eu queria que você ficasse de pé um momento mais, depois você vai ter a oportunidade de se assentar. Mas nós vamos pedir o Pai do céu que possa falar conosco nessa noite. Servimos um Deus que tem boca e fala. E Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Deus, Ele não joga palavras, Ele alcança o coração do ser. Amém? A palavra do Senhor diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se haviam sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça que vem da fé. Feche teus olhos e eu queria que você mesmo pudesse orar ao Senhor aí, no seu lugar, e que você pedisse a Deus que pudesse falar com você nessa noite. Você que está nos assistindo pela internet, o Senhor não está limitado às questões geográficas. Ele fala conosco aqui, Ele fala com aqueles que estão nos assistindo, e nós podemos sim pedir o Deus Todo-Poderoso que venha falar conosco. Pai amado, nós somos agradecidos, nós somos gratos a Ti. A oportunidade que nós temos nessa noite é tão linda, Senhor. Nós podemos e temos acesso à Tua preciosa palavra. O pedido do nosso coração é que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa divinamente nos instruir, assim como o Senhor fez aqui com Noé. E que nós, que somos temente a Deus, possamos sim juntos aparelhar a arca, Senhor, que o Senhor tem para nós, para nossa salvação e para a salvação de toda a nossa casa. E que nós todos aqui possamos ser chamados herdeiros da justiça que vem da fé. Pai, que essa palavra seja viva e eficaz para as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos que toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, que seja desatado nessa noite e que o teu povo possa receber a palavra que vem do Senhor. Nós agradecemos já ao Senhor, em nome do Senhor Jesus oramos, amém e amém. Você pode se assentar. Deixa eu começar com uma historinha que aconteceu tempo atrás, meses, talvez um ano atrás. Nós decidimos como igreja que nós iríamos num teatro que acontece aqui em Pensilvânia, em Lancaster. É um teatro ao vivo, eu recomendo, se você nunca teve a oportunidade de ir, você deveria ir, você vai ser edificado, muito bom. E nós combinamos que nós sairíamos juntos e nós iríamos nos encontrar num restaurante. E foi muito legal, a gente se reuniu ali e quem nos indicou foi o Marcelo, pastor Marcelo Jamal. Ele falou assim, tem um restaurante lá, o Cracker Barrel. Quem estava lá conosco lá? Tinha uma turma aí, tá vendo? Foi bom, né? E interessante foi o seguinte, que quando nós chegamos ali, nós tínhamos o horário marcado, e eu comecei a reparar que o restaurante, do jeito que fizeram o restaurante, de um lado era o restaurante, mas para que você tivesse acesso ao restaurante, ali tinha uma loja de roupas. E eu vi que quando eu cheguei ali, eu falei, sim, rapaz, tem uma loja aqui o negócio vai ser difícil para entrar, eu acho até que a gente vai conseguir, para sair que vai ser mais complicado. Mas nós tínhamos o tempo ali, então nós começamos a conversar com aquelas pessoas responsáveis para abrir, para nos separar a mesa e tudo. E eu vi que quando nós entramos, as irmãs já ficaram assim, olhando, querendo olhar, mexer ali, mas o tempo era limitado, porque a gente já tinha as mesas reservadas, e ali a gente entrou, foi um tempo gostoso, a gente comeu muito bem, foi assim, muito precioso o tempo. Mas quando eu estava comendo, eu estava pensando, a gente vai sair, a gente está bem cheio aqui, mas com certeza quando a gente sair aqui, eles vão arrancar o couro da gente.
porque tinha tanta coisa ali para que a gente pudesse ver, e não deu outra. Quando saiu os irmãos e as irmãs, aí eu vi ali que as irmãs pararam, parece que elas foram ali, né? Tinha algo ali encantador que elas começaram. Eu olhei assim e as irmãs pareciam, não sei se você já teve a oportunidade de ver aqueles, na Olimpíada, você tem aquelas natações, aquelas sincronizado, nado sincronizado, que ficam aquele negocinho, rindo. E as irmãs, quando viram aquele negócio de roupa, elas estavam assim, e passando, e passando. Eu falei, vai atrasar, não vai dar, esse negócio aqui não vai dar certo. Quando eu olhei, eu fui procurar a minha esposa. E quando eu olhei para o lado, a minha esposa, só que a minha esposa estava num ritmo diferente, ela estava assim. Filha, não vai dar certo. E aí eu, ali querendo puxar, falei, vamos, que a gente vai atrasar, nós temos hora para chegar. E quando eu fui, chamar minha esposa, fui aproximar dela para ver se eu conseguia arrastar ela daquele lugar. Aí eu me deparei assim com um lugar assim cheio de camisas. Aí eu que fui encantado com o negócio. Aí eu comecei, E aí eu encontrei uma camisa, e uma camisa que diz assim, Faith, Family and Football. Inclusive hoje tem o Super Bowl acontecendo aí, Mas eu vou deixar de lado o negócio de futebol, porque está pegando esse negócio, A gente tem visto aí que não está bom, então vou deixar. Mas eu queria nessa noite conversar com você um assunto que eu creio que é muito importante, muito relevante para as nossas vidas como família Betel. Eu quero falar nessa noite sobre família e sobre fé. Faith and Family. Família e fé. Tema muito, muito importante. Tenho essa camisa ainda, Depois vocês vão ver usando, muito legal. É um tema muito importante para nós, mas é importante para Deus. É importante para Deus porque você vai ver que em vários lugares das Escrituras você vê Deus falando justamente desses assuntos. E quando nós falamos de família, às vezes a gente tem um entendimento um pouco, não tão amplo a respeito do que significa família. Família pode ser a família biológica, a família que você tem, dos seus entes queridos, os seus descendentes. Pode ser também, nós podemos chamar de família espiritual, a família da fé. E também nós podemos chamar de família a família étnica, ou seja, nossa família, nossa nação, o nosso povo brasileiro é a nossa família. E você vai ver que nas Escrituras Deus vem falando, e vem assim, em vários lugares das Escrituras falando sobre família. E Deus fala, do começo das Escrituras ao final das Escrituras, você vai ver Deus de uma forma até mesmo repetitiva, trazendo para nós o conceito da fé. E o que ele diz a respeito da fé? Quando você vai lá em Hebreus capítulo 11, ele fala claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, lá no versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Essa é a definição que a Bíblia dá para a fé. Fé, nós temos aprendido que é o quê? Que é dar crédito, é validar aquilo que Deus fala. Quando você crê, quando você valida aquilo que Deus fala com você, você dá crédito àquilo que Deus fala, você vai desenvolvendo o que nós chamamos de fé. A Bíblia também diz que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais fé vai surgindo no teu coração. Quanto menos você está exposto a essa palavra, quanto mais você se afasta da palavra viva e eficaz, a fé vai começando a desaparecer do nosso coração. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E interessante que Deus, Ele une esses dois conceitos no decorrer das Escrituras. Você vai observar que desde o começo, quando você vê Deus chamando ali, criando, na verdade, Adão, Ele institui todas as coisas pelo poder da sua palavra, e Ele vem e fala com o homem algumas coisas que ele poderia e deveria fazer, e outras coisas que ele não deveria fazer.
Então, pouco mais na frente, lá em Gênesis, você vai ver Deus criando a família, o matrimônio, estabelecendo todas as coisas. E aí, você vai ver que esses dois conceitos já estão aí. Família e fé. Fé e família. Então, quando você continua, né, nas Escrituras, observando esses conceitos, como eles andam juntos, você vai ver que lá, quando o Senhor chama Abraão, a mesma coisa acontece. O Senhor fala com Abrão, não era Abraão, ele fala: Abrão, você sai do meio da sua parentela. O que Deus queria fazer? Ele queria criar uma família nova. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí o Senhor vem e fala mais, ele fala assim: ó, aqueles que te amaldiçoarem, eles serão amaldiçoados. Aqueles que te abençoarem, eles serão abençoados em ti, através de ti, falando de Jesus e apontando para Jesus. Eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, o que a gente vê? Precisou de fé para aquele homem de 75 anos sair do meio da sua parentela. E Deus fala claramente que ele estava estabelecendo uma nova família, uma família da fé, né? Para ele, uma família também que ia sair de Abraão, filhos. Então, você vê que esses dois conceitos, eles começam a estar caminhando juntos nas Escrituras. E aí você também, quando mais um pouco na frente, lá em Gênesis capítulo 15, Abraão já estava um pouco cansado, ele começa a fazer uma oração de frustração. Ele fala assim: não recebi nada da parte do Senhor. Na verdade, o meu herdeiro vai ser lá o Damasceno. E o Senhor chama ele para fora. O Senhor fala assim: sai, ele deveria estar na sua tenda. E o Senhor fala para ele sair, e o Senhor dá outra ordem. Abraão fala assim: você olha para o céu, olha aí para o alto. Você vê as estrelas? Não vai ser o Damasceno, Eliezer, o seu descendente. A sua descendência será como as estrelas do céu. E a palavra fala algo muito poderoso. A palavra diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Porque Abraão, ele creu naquela palavra do Senhor. Então aí, mais uma vez, a gente vê esses dois conceitos caminhando juntos. Falando sobre a descendência, falando sobre a família, falando sobre a posteridade e falando também e mostrando que fé é necessário para que tudo isso se encaixe. Você vai ver nas Escrituras que esses dois conceitos, eles não andam à parte, eles não andam separados, é necessário. E o outro exemplo que nós temos e que nós lemos inicialmente foi o texto de Noé. Eu queria acompanhar um pouco, né, você acompanhar comigo lá o texto de Gênesis capítulo 6, onde conta um pouco da história de Noé, a partir do versículo 5. Gênesis 6, a partir do 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem, preste atenção, tá? Porque tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem, que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No 10, gerou, veja, preste atenção. Lá em Hebreus nós falamos que pela fé, né, recebeu a palavra do Senhor Noé. Agora no 10 ele começa a falar sobre o chamado de Noé, e no versículo 10 ali ele está falando sobre os filhos dele. Gerou, né, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E ali continua a história. Mas vocês podem observar que esses dois conceitos, eles sempre estão caminhando juntos. O que estava acontecendo aqui, que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra.
muito parecido com os dias que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que era contínuo, não era só o mal pelo mal, era continuamente mal, todo o desígnio do coração do homem. Parecido, né, com coisas que nós estamos vivendo hoje, né? E a palavra do Senhor diz que Deus vem e fala: eu vou fazer desaparecer da face da terra o homem. Interessante, quando você vai no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, lá no partir do versículo 24, o Senhor fala justamente desses dias. O Senhor Jesus fala assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Exatamente. E Jesus que vem e aponta e fala assim: no jeito dos dias, né, da vinda do Filho do Homem, isso vai acontecer tudo isso. Eles vão casar, eles vão vender, eles vão se dar em casamento e vai acontecer comércio e tantas outras coisas, até o dia que entrou Noé na arca. Quando a palavra do Senhor diz que Noé divinamente, ele foi instruído por Deus. Ele foi instruído e ele foi, né, o Senhor entregou a ele coisas que ainda haviam de acontecer. E o Senhor mandou a ele que ele pudesse aparelhar, ou seja, construir uma arca. Para que ele ia construir essa arca? A palavra do Senhor diz que era para a salvação da sua casa, ou seja, salvação da sua família. E Deus vem e ordena ele fazer isso. E ele creu nessa palavra. Você vê os dois conceitos andando junto aqui outra vez? O Senhor dando uma ordem para a construção da arca, Noé absorvendo essa palavra, ele creu e a palavra do Senhor diz que ele foi considerado o herdeiro da justiça, que vem do quê? Que vem da fé. Então os dois conceitos andando junto outra vez. Então, família e fé, fé e família são conceitos que não podem andar separados. E eu não sei assim exatamente como você vê isso, né? Como você analisa isso que nós estamos falando aqui. Mas tem muita gente nos nossos dias que tem lutado por muitas coisas, que tem se esforçado por muitas coisas, que tem feito o possível e o impossível por muitas coisas. E às vezes coisas que não vão levar a lugar nenhum. Eu estava lendo nessa tarde, ontem, não sei se você sabe disso ou não, mas teve uma decisão do campeonato mundial entre Palmeiras e Chelsea. E ali em São Paulo, houve uma briga de um palmeirense com um corintiano. O corintiano deu um murro no palmeirense, isso é real, não estou inventando. E o palmeirense foi a óbito. Um homem de 58 anos, que vai ser velado amanhã, por causa do futebol, por causa da briga que aconteceu. E tanta gente brigando por muitas coisas, né? Tantas brigas por causa de política, por causa de máscara ou sem máscara, voto nesse, voto naquele, e aí vai, famílias que se separam, lutando e brigando e discutindo por tantas coisas. Então, eu creio, tá? Se tem uma coisa que a gente tem visto é que a maldade nos nossos dias também tem de se multiplicado. A Bíblia chama os homens de inventores de maus, de coisas que vão sendo inventadas e, de fato, continuamente, mal todo desígnio no coração. É o que a gente tem visto. Agora, se tem algo que deve, né, de fato, encher você e eu de desejo de lutar, é pela nossa fé e pela nossa família. A gente não pode abrir mão disso. Se tem algo que deve mexer com o seu brio, se tem algo que deve mexer com você, é algo que está ligado à fé e à família. A fé, ela pode ser roubada, ela pode ser tirada. A fé, ela pode ser uma fé fraca. Como eu disse anteriormente, se a gente se afasta da palavra que gera fé, a nossa fé começa a ficar fraca, enfraquecer. Igualmente a nossa família.
A gente precisa, seja a família, né, dos nossos entes queridos, a nossa família biológica, ou seja a nossa família da fé, a igreja, nossa família espiritual, ou seja a nossa família né, da etimonia, né, da nosso povo, da nossa nação, nós devemos lutar. Se a gente não luta, a gente começa a perder o sentido da vida. E aí, gente, a gente começa a se tornar seres egocêntricos, a gente começa a pensar somente na gente, e a gente começa a esquecer aquilo que faz sentido. Então, se tem algo que nós devemos nos esforçar, que nós devemos lutar, é pela nossa fé, em primeiro lugar, e também pela nossa casa, pelos nossos familiares. E aí vem a pergunta, pastor, como é que nós vamos fazer isso? Como que a gente vai lutar pela família e como é que nós vamos lutar pela fé? O que nós devemos fazer? Aí a gente olha para o texto que nós lemos e o texto começa a nos ensinar algumas coisas que eu acho que é importante da gente aprender, e não somente aprender para que, né, a gente saiba, não, mas que a gente possa aplicar na nossa vida. E o texto diz no versículo 6, né, queria que o irmão colocasse, diz assim, ó, no 8, perdão, porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, a graça salvadora que foi manifesta a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11, fala dessa graça. Ela se manifesta salvadora a alguns homens, não, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Muito importante o nosso entendimento da graça. A graça, a Bíblia fala que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Mas embaixo no 19 diz assim, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois vós família de Deus. Lá no 19 de Efésios. Então, gente, fé é muito importante. Graça, ela tem que ser entendida. E graça e fé, ela também estão andando junto. A gente não pode menosprezar essa graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Em outras palavras, nós deveríamos estar completamente, né, condenados por causa da vida pregressa, daquilo que nós fazíamos, por causa das nossas condutas. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós aqui, sem nenhum tipo de, não tenho temor nenhum de falar isso, todos nós, o salário do pecado, a Bíblia diz, é a morte, gente, é a condenação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E nós acessamos essa vida eterna através da graça, através do favor imerecido. Ou seja, Deus envia o seu Filho para ir à cruz do Calvário para pagar um preço que eu e você deveríamos pagar. Mas Deus vem e paga por nós. Essa é a graça. Condenação era para você, condenação era para mim. E Deus vem e assume sobre ele, sobre os seus ombros, sobre os seus braços, a nossa condenação. Ele paga. É como se queria que você imaginasse um tribunal. E ali, nesse tribunal, você é o réu. E você tinha que pagar uma soma muito grande de dinheiro. Você tinha que pagar aí $1 bilhão. Ui, tá ruim para pagar o aluguel, pastor. Como é que você vem com esse número aí? Aí pegou, né? Mas é o preço que você tinha que pagar. E se você não pagasse, você seria condenado. Aí alguém, quando você vai receber a sua condenação, alguém fala assim, ele está absolvido.
Como absolvido? Porque eu paguei o preço. A dívida que estava sobre ele foi paga. Aqui está o preço que foi pago. E assim foi que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço que era para mim pagar, para você pagar. Isso se chama graça. Agora, essa graça, ela não pode ser tratada de qualquer forma. Essa graça, ela é salvadora a todos os homens. Quando você vai em Tito, mas você vai ver que tem continuação nessa graça. Eu queria que você lesse comigo, vou ler para você lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. E no 12 diz assim: ensinando-os que a renunciar da impiedade, das concupiscências mundanas, vivendo neste presente século, vida sóbria, justa e piedosa. Ou seja, a graça de Deus, ela tem um propósito. E a gente não pode tratar a graça de qualquer forma. A gente não pode menosprezar essa graça, esse dom gratuito que chegou até nós. Então, a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Achar graça é importante, mas é importante nós entendermos essa graça. Eu trouxe para vocês este livro. Eu já tenho esse livro tem algum tempo. Ele é de um autor. Esse autor, ele morreu por causa do Evangelho. Na Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um preso político. E quase no final da guerra, ele é executado. E uma das coisas que ele foi um autor, ele foi um pastor, ele foi um teólogo. E um dos muitos livros que ele escreve sobre, e fala muito sobre a graça. Ele faz uma comparação sobre a graça preciosa e a graça barata. Como a falta do entendimento dessa graça pode nos colocar num grande risco. Porque se a graça foi de graça para nós, essa graça não foi de graça para Deus. Na verdade, custou a vida do seu próprio filho. Então, a gente vive numa geração que tem menosprezado a graça de Deus. E olha o que ele diz: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo. Vou ler mais em cima. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina. É a comunhão sem a confissão dos pecados. É a absolvição da confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. E é a pérola preciosa pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino. Ele faz a comparação. Mais embaixo ele fala assim: a graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar. É a dádiva que Deus nos apresenta. O nome dele é Bonhoeffer. Talvez você já ouviu falar. Dmitri Bonhoeffer. Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante de Deus. E essa graça que a gente deve não somente achá-la, mas guardá-la. A gente não pode tratar aquilo que Deus fez na cruz do Calvário de qualquer forma. E quando nós absorvemos isso, nós começamos a ficar firmes na fé. A nossa fé começa a fortalecer. Uma vez a nossa fé fortalecida, nós podemos ser, sim, esteio para a nossa família. A gente começa a fazer a diferença na vida daqueles que o Senhor chamou, que tem, sim, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Então, muito importante a gente firmar os nossos pés, para que nós possamos ter uma fé operante, uma fé que faz a diferença. E essa fé, uma vez que nós conseguimos, absorvê-la, a gente vai ser, sim, instrumento de Deus, para que aqueles que o Senhor nos deu,
possam também ser edificados. Noé achou graça diante de Deus. Sua família é muito importante, irmão. Sua casa é muito importante. Você não é somente aquele que trouxe essas pessoas, foi usado para que essas pessoas chegassem ao mundo, não. O Senhor também colocou sobre ti uma responsabilidade sacerdotal. Ou seja, você é aquele que Deus colocou para que pudesse educar, ensinar, orientar essa família para que conheçam a Deus e tenham um relacionamento com Deus. Às vezes o que a gente se torna nesse tempo, a gente fica meio alienado das realidades espirituais. Como se isso pode acontecer em outra geração e não na minha. Na verdade, todos nascem e todos morrem. E um dia, cada um de nós vamos ter que chegar diante da presença de Deus. E nós vamos prestar conta diante do Senhor pelas coisas que nós fizemos e pelas coisas que nós deixamos de fazer. A salvação é pela graça, sim. Mas essa graça, ela não pode ser a graça barata. Muita gente trata de qualquer jeito. Dietrich Bonhoeffer fala que a graça barata é como bananas vendidas na feira. Ou seja, não tem muito preço, se bem que a banana hoje está ficando um pouco mais cara. Ou seja, tratando as coisas de Deus de qualquer forma, tratando o favor do Senhor de qualquer forma, servindo a Deus de qualquer jeito, andando com Deus de qualquer, da forma que dá. Porque Deus entende sim, mas Deus, Ele não concorda com esse tipo de vida. Deus, Ele não valida esse tipo de vida. Uma vez que nossos olhos espirituais foram abertos, em outras palavras, uma vez que nós conseguimos entender a obra que Deus está fazendo na nossa vida, a gente precisa sim mudar o ritmo da nossa vida, mudar a forma de viver, ou seja, dedicar a nossa vida a Deus. Isso não é um papo religioso, isso é Bíblia. Não tem como nós recebemos essa graça e continuarmos da mesma forma. A gente não tem, é impossível. Na verdade, a gente não deveria fazer isso. Receber da parte de Deus tão grande salvação e não converter os nossos caminhos a Deus. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com Deus. Porque tem gente, dentro de qualquer igreja, gente séria e gente que não é séria. Gente que busca Deus e gente que despreza Deus. Gente que tem temor de Deus e gente que não tem nenhum temor de Deus. Então não tem a ver com a denominação, com o nome, não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma vez que o Evangelho, a palavra, Evangelho significa boas novas, chega até o nosso ouvido, cai no nosso coração, é entendido no nosso espírito, a nossa vida deve ser transformada. A gente deve pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? O tempo, ele cada vez ele vai ficando mais curto, porque a nossa vida os anos vão passando, eles vão passando rapidamente. E a gente precisa rever esses conceitos, a gente precisa pensar de fato o que nós estamos fazendo na nossa vida, se nós estamos crescendo na fé ou não. E com certeza esse crescimento na fé, ele é impactante na vida dos nossos familiares. Então a primeira coisa, que como nós vamos lutar essa boa batalha da fé e pelas nossas famílias, é recebendo dessa graça de Deus. Isso é a primeira coisa. Eu preciso dessa graça. Em outras palavras, se eu não passar por Cristo, o Senhor Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos passar, eu sou a porta. Ou seja, nós precisamos passar pelo Senhor. Eu preciso nascer de novo. É necessário nascer de novo, é necessário ter um encontro com o Senhor. Não é uma religião, não é uma denominação, não é tempo de igreja. Você pode estar 30, 40, 50 anos numa igreja, isso não significa absolutamente nada quando se trata de salvação.
é receber da graça de Deus, é ter um encontro com o Senhor Jesus. E aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida é transformada, ele nunca mais vai ser a mesma coisa. E a gente tem visto, e assusta, que muita gente que chama-se de crente em Cristo Jesus, ele não tem nenhuma diferença daquele que não crê. O seu palavreado é o mesmo palavreado daquele que não crê, os lugares que ele frequenta são os mesmos lugares daquele que não crê. Que tipo de crente é esse? Então, aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele é transformado pelo poder desse encontro. Quem está? Parece que vocês estão assustados comigo aqui, gente. Glória a Deus! É impossível encontrar com Cristo vivo, é impossível receber dessa graça e continuar vivendo o mesmo estilo de vida antes. A graça, ela transforma a minha vida. Ela impacta a minha história. Então, precisamos de Cristo e precisamos, desse perdão, dessa graça sobre as nossas vidas. Então esse é o primeiro ponto. Uma vez que eu entendi isso, uma vez que eu recebi isso, uma vez que essa graça chegou até mim, eu abraço a graça de Deus e eu não largo mais nunca. Eu valorizo aquilo que Deus fez por mim. E a segunda coisa, como nós vamos lutar pela nossa fé e pela nossa família, está lá no versículo de baixo, que fala assim: eis a história de Noé. Eis a história de Noé. Depois de receber essa graça, o que acontece? Aí começa essa história. Noé gastou, não sei se você sabe disso, mas aproximadamente 100 anos do chamado até a entrada na arca. E eu fico pensando, como é que não foi esses 100 anos? Imagine, juntos aqui a história de Noé. Tantos que caçoaram dele, tantos que, de uma certa forma, riram dele, tantos que, com certeza, falaram mal dele, tantos que passaram e falaram: esse velho louco, olha ali o que ele está fazendo. Como talvez muitos falam mal de você. Muitos olham para você e falam assim: esse povo é doido, esse povo é louco, olha lá fora como é que está nevando. Ao invés desse povo ficar assistindo aqui o jogo lá, o Super Bowl, eles foram para a igreja de novo. Eles, outra vez, será que não era suficiente eles irem na manhã? Por que eles têm que ir à noite? Será que não tem mais nada para fazer? Quando eles entram naquele lugar, o que acontece com esse povo? São questionamentos, são perguntas. Aqueles que estão lá fora, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então eles questionam. Eles falam que nós somos loucos. Eu acho que eles estão até certo. A gente é meio louco mesmo. Louco por Jesus. Somos loucos por Jesus. E quanto mais nós podemos estar perto do Senhor Jesus, nós queremos estar. Quanto mais nós louvamos, mais nós queremos louvar. Quanto mais nós nos aproximamos dos irmãos e falamos dessa graça que tem chegado até nós, mais isso nos enche de força, de vigor para continuar fazendo mais e querendo mais das coisas do Senhor. Mas eis a história de Noé. E eu queria que você colocasse o seu nome aí. Eis a história do Emerson. Eis a história do Thomas. Eis a história do Deide, e aí vai. Eis a história. Todos nós temos uma história. E todos nós estamos construindo a nossa história. Você sabia que tem o livro da vida? E ali no livro da vida tem histórias, nomes. Nomes que serão achados no livro da vida. Às vezes a gente esquece que nós estamos construindo uma história. Estava conversando com uma pessoa ontem, e eu falei justamente sobre esse assunto. Ele estava falando sobre como, às vezes, as pessoas ouvem um nome e falam assim: essa pessoa, verdadeiramente, essa pessoa é confiável. E eu falei com essa pessoa que o testemunho, ele chega primeiro do que a pessoa.
A história, ele chega primeiro do que a pessoa. E todos nós aqui estamos construindo a nossa história. Tempo atrás eu li um livro e esse livro fala uma coisa muito interessante. Num dos capítulos fala que o autor explicando, e ele traz uma analogia, e ele fala que uma pessoa uma vez foi convidada para ir num funeral. E ele chega naquele funeral, e quando ele começa a entrar nas portas daquele lugar, ele começa a conhecer a maioria das pessoas. E ele vê um, e quando ele vê outro, ele fala assim, interessante, eu conheço todo mundo que está nesse funeral. E aí, ele se aproxima daquele caixão. E quando ele chega na beira assim do caixão, ele olha para dentro e o rosto que ele vê é o seu. Então, no livro fala que ele foi, de uma certa forma, transportado para o seu próprio velório. Ele viu ali o seu corpo, ele teve a oportunidade de ver o que aconteceria no dia que ele estava sendo velado ali, os seus familiares ali, os seus parentes. E aí ele senta, porque agora começa o serviço fúnebre ali que ia acontecer. E quando ele senta, ele vê que as pessoas, mais os entes queridos, filhos, começam a subir para que pudesse fazer, dar uma palavra sobre aquele que estava ali no caixão. E aí vem a pergunta no livro: se você estivesse no lugar desse homem, quais seriam as palavras que você gostaria que os seus entes queridos, seus familiares, falassem a respeito de ti naquele dia? Isso nos chama para que a gente possa fazer uma análise da nossa vida no dia de hoje. Porque nós estamos construindo a nossa história. Um dia eles vão falar sobre nós. Um dia eles vão falar se nós fomos pessoas de fé, pessoa da fé, ou pessoas que desviaram do caminho. Pessoas que lutaram pela família, ou pessoas que não quiseram saber da família. Pessoas que fizeram e se esforçaram de tudo que eles podiam para trazer e construir uma história e trazer um testemunho que honrasse o Senhor, ou pessoas que viveram as suas vidas de qualquer forma. Gente, o interessante é que nós temos o tempo suficiente para construir essa história. Interessante que nós podemos construir essa história e construir bem, que ela seja um bom testemunho diante dos homens e um bom testemunho acima de tudo diante de Deus. É o tempo que o Senhor está nos dando. Nós não estamos aí. É uma linguagem figurativa para que a gente possa fazer uma análise do nosso próprio coração e aquilo que nós estamos fazendo nos dias que chama hoje. A Bíblia diz aqui, no texto que nós lemos, que a maldade se multiplicou sobre a terra. E não é isso que nós temos visto nos dias de hoje. É no meio desse povo, é no meio dessa circunstância que nós estamos construindo a nossa história. E essa história vai ser construída de um jeito ou de outro. Importa saber que tipo de história que nós estamos construindo. Qual o legado que nós estamos deixando. Qual o rastro que nós estamos deixando aqui nessa terra. Nada, absolutamente nada é mais valioso do que isso. É nós construirmos uma história que seja agradável ao Senhor. Aí está escrito, eis a história de Noé. Ou seja, o Senhor apresentando para nós aqui nessa noite, que Ele preste atenção, os olhos dele estão fitos, estão observando a nossa vida. E a terceira coisa, como nós vamos construir uma história que vai edificar a nossa fé e a nossa família, está mais um pouco embaixo. A Bíblia diz que, no versículo de baixo, que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Estava lá, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
Povo de Deus, amados do Senhor, o Senhor nos chamou para ser um povo íntegro e justo entre os nossos contemporâneos. O Senhor não chamou a gente para a gente ir para um monastério, para um monte, ou para ficar aqui dentro dessas quatro paredes. O Senhor nos chamou para nos envolver com a sociedade que o Senhor Deus permitiu que nós estivéssemos inseridos. Por isso que nós estamos nos esforçando para que a gente seja homens e mulheres íntegros e justos no meio da sociedade que nós estamos. Interessante, a gente tem conversado sobre isso. O crente, ele tem a tendência a andar só com crente. E a gente quer quebrar isso em nome de Jesus. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Quem está comigo aqui nessa noite? Você foi chamado para ser sal da terra. Em outras palavras, é você que vai dar gosto. É você que vai fazer a diferença. É você que o Senhor chamou para ir nos lugares aí, para que o Evangelho, essa graça que nós acabamos de falar, seja conhecida. Luz do mundo, ou seja, o mundo já em trevas, o maligno está estabelecido. Então nós somos o povo de Deus, chamado pelo Senhor, comprado pelo sangue do Senhor, para que nós sejamos luz no mundo. Por isso que a gente está trabalhando, né, com futebol, por isso que nós estamos, né, tendo a nossa escola de inglês, por isso que nós queremos fazer ação social, nós queremos de fato servir as pessoas. Por quê? Porque isso nos expõe à sociedade que nós estamos vivendo. E a gente não tem absolutamente, a gente não está aqui para condenar ninguém, gente. A sociedade por si só já está condenada. O que nós temos é que ir lá fora e ser a mão amiga dessas pessoas. É ajudar essas pessoas a saírem da condição de escravidão. Porque aquele que anda no pecado, ele é escravo do pecado. A pessoa não consegue, é viciada em droga, é viciada em álcool, é prostituição, é mentira, é roubo e tantas outras coisas que de fato levam a pessoa para uma prisão, para um cativeiro. E essas pessoas não saem, não conseguem sair disso. Nós não conseguimos. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dessa graça, nós precisamos desse favor para que sejamos resgatados dessa condição de morte, para que sejamos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa é a graça trabalhando na nossa vida. Então, o que acontece? Nós, para que a gente suporte todos essas dificuldades que a vida apresenta, a gente precisa guardar a nossa integridade. Guardar a integridade é a gente não ser balançado com as propostas do mundo. E o mundo vem para cima ou não? As propostas estão batendo na porta ou não? Com certeza. Mas quando nós mantemos a nossa integridade, ou seja, nós não negociamos essa graça, nós não negociamos aquilo que Deus já nos entregou, nós podemos ser assim, sal da terra e luz do mundo. Nós podemos fazer a diferença lá no trabalho, dentro da van. Onde o Senhor colocar você vai fazer a diferença, você vai ser o diferencial. Por quê? Porque em ti o Senhor colocou as palavras de vida eterna. As pessoas olham para você e vê que dali eles podem falar e podem, né, receber da parte do Senhor, porque você tem palavra para entregar. E é isso que a gente tem que entender. Homens e mulheres que mantêm a integridade. Aonde? No meio dos nossos contemporâneos, no meio dessa sociedade, no meio desse povo. Então, como o Senhor Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, ou seja, os dias que nós estamos vivendo. Vai ter comércio, vai ter isso, vai ter aquilo, vão vender, vão comprar, vão casar, vão fazer tantas coisas. E é necessário que o meu povo, que o povo que foi comprado pelo sangue do Senhor, venha e seja íntegro, irrepreensível e faça o trabalho de um evangelista. Ou seja, fale do amor de Deus a essas pessoas. Agora, para que a gente possa entender isso de uma forma mais clara, Deus vem e fala com Noé, fala assim, ó, constrói uma arca. Não foi, gente? Né, a história? Agora,
A gente tem que entender que a nossa arca é Jesus. A nossa arca é Jesus. Ou seja, nós precisamos, para ser salvo, nós precisamos entrar. Nós precisamos, o Cristo é a nossa arca. Não tem outro caminho. Uma vez que aquela porta se fechou da arca, ali já não houve mais salvação. Em outras palavras, tem um templo apropriado, um templo que é o templo que nós chamamos o templo de ouvir. A Bíblia diz que tem tempo para todo desígnio debaixo do céu. Então é o tempo hoje que nós temos essa oportunidade. Você tem uma ministração, você tem o evangelho chegando, mas vai chegar um tempo que a palavra já não vai chegar mais aos corações, porque tudo o que tinha de ser feito já foi feito. É o tempo que Deus nos deu para que a gente possa entender que tem duas coisas que nós não podemos abrir mão: da nossa fé e dos nossos familiares. Seja a nossa etnia, os nossos irmãos brasileiros, a gente tem que se preocupar com a nossa família brasileira, com a nossa sociedade. Nós temos que nos preocupar com a nossa família da fé, que é a igreja, e nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, que é a nossa família biológica, né? Com a nossa posteridade, com os nossos descendentes. Isso é obrigação nossa, isso é responsabilidade que Deus deu para nós. E a gente não tem como lutar a batalha da fé se nós estivermos fracos. Então eu tenho que me fortalecer para que eu seja também canal de Deus na vida das pessoas. Um cego não pode guiar, não é verdade? Porque se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Então é necessário que os nossos olhos espirituais estejam abertos e eu possa entender que eu sou um sacerdote do Deus vivo, um homem ou uma mulher de Deus, chamados por Deus para fazer a obra do Senhor. E essa obra começa primariamente na minha casa, com os meus parentes, com os meus vizinhos, os meus parentes no Brasil. A gente precisa disso. Aqueles que estão aqui, a gente não pode se acomodar. E essa é uma tendência que às vezes nós temos. A gente acha que no final das contas vai dar tudo certo. E na verdade, não é o tempo que salva, o que salva é Jesus. Todos precisam ter um encontro com Deus. Então eu queria convidar você a ser um homem e uma mulher de Deus, que vai lutar pela fé, que vai lutar pela família, que não vai ser mais passivo com as coisas que estão acontecendo no seu lugar, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Não, passividade não. Eu vou estar envolvido com as coisas de Deus e eu vou lutar a boa batalha da fé. Quem tem coragem para? Quem recebe a palavra do Senhor? Gente, presta atenção. Se tem uma coisa que a gente deve lutar, é por essas duas coisas que eu estou ministrando na vida de vocês. Todas as outras coisas vão passar. Agora a sua fé, ela continua no teu coração. A sua família, ela tem importância imensa. E tudo que a gente tem que fazer possível aqui nessa terra, nós temos que fazer para a gente ganhar a nossa casa. Lembra da história daquele carcereiro? O que eu tenho que fazer? Ele pergunta, depois do terremoto, depois daquele negócio todo. E Paulo vem e fala com ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua. Sempre, fé e família vai estar andando juntos. Fé e família. Aquele homem que está desviado da fé, aquele homem que está fazendo tudo errado na vida. Se tem uma coisa que faz com que essa pessoa pondere para voltar nos caminhos do Senhor, para que haja fé nesse coração, para retornar aos caminhos do Senhor, é a sua casa, é a sua família. Você é importante, sua família é importante. Eu queria que fé fosse, teu coração fosse
penetrasse fé no teu coração nessa noite com a ministração da palavra do Senhor, para que você se posicionasse daqui para diante, para que você não seja somente um observador do Evangelho, mas que você fosse sim um instrumento de Deus, para que na sua casa o ambiente ali seja um ambiente de fé. A atmosfera de fé tem que ser construída, seja na casa, seja na igreja, seja no trabalho. Agora a pergunta que eu fico fazendo é o seguinte: será que nós somos construtores da fé, ou nós somos homens e mulheres que apenas ocupam lugares? Não, você não foi chamado, você não está entendendo. Você não foi chamado para ocupar lugar somente. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus, para trazer o céu para a terra. Quando o céu chega, as coisas começam a acontecer. Fé começa a ser gerada no coração daquele que está perto de você. Se essa pessoa não converter, pelo menos ela vai ficar braba. Ela vai dizer: esse sujeito é chato, esse sujeito me incomoda, esse sujeito ele não para de falar desse amor, esse sujeito não para de falar dessa graça, esse sujeito ele não para de falar que Deus salva, que Deus restaura, que Deus liberta, que Deus chama. Esse discurso é difícil. Por quê? Porque essa pessoa às vezes não está entendendo, mas em nome de Jesus essa pessoa vai entender. E a gente não vai permitir que o diabo venha aqui no nosso terreiro, na nossa casa, e venha roubar aqueles que são nossos, não. Esses são de Jesus. E eu queria, em nome de Jesus, que você ficasse de pé.